Graça e paz para você que está me dando o privilégio de entrar na sua casa através das suas redes sociais. Muito obrigado por você ter parado para prestar atenção na palavra de Deus que está sendo ministrada nesse momento. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus. Esse é o canal através do qual Deus tem me dado condições para poder pregar a sua palavra. E nós estamos aqui primeiramente agradecendo a Deus pelo fato de estarmos vivos. E Deus já tem falado conosco desde o momento que nós abrimos os nossos olhos, porque isso já é uma dádiva do Senhor. Eu convido você a deixar sua Bíblia já aberta no livro de Atos, capítulo 14, porque é nesse livro, nesse texto que está o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração. Aproveitando, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal, tem visto os vídeos aí através das suas redes sociais, dos compartilhamentos. Eu quero convidar você a conhecer o canal, se inscrever. Lá tem muitos vídeos sobre os mais variados assuntos. Ali eu tenho vídeos sobre vencer a depressão, não baixar a cabeça no dia da angústia, achar as estratégias para vencer o inimigo, aproveitar ao máximo o tempo, se revestir da armadura de Deus, se revestir da sabedoria de Deus, se preparar para a volta de Cristo. Enfim, tem muito tema legal lá. Eu te convido a conhecer o canal, a se inscrever. Quando você se inscrever, você clica no sininho, que aí você vai receber as notificações sempre que tiver vídeo novo no canal. E nada impede que você fique sempre entrando lá no canal para conhecer, para ver os vídeos lá. Tem estudos bíblicos sobre profetas maiores e menores, tem sobre vários tipos de crente, tem dica de leitura, tem muita coisa legal para você conhecer no canal. Te convido a estar lá. E eu quero agradecer a você que tem atendido o meu convite, que já se inscreveu. E que Deus abençoe a cada um de vocês aí. E peço a vocês que curtam os vídeos. Quando você se inscrever, curte o vídeo, assista pelo menos 2 minutos, porque é assim que o YouTube entende que você tem interesse no canal. Eu convido vocês a se inscreverem e permanecerem no canal e divulgarem o canal para outras pessoas, compartilhar os vídeos. Me ajude a tornar o canal conhecido. Agora vamos ao vídeo. O tema da mensagem é: às vezes, se fingir de morto é a melhor escolha para neutralizar o inimigo. Às vezes, se fingir de morto é a melhor escolha para neutralizar o inimigo. Vem comigo, vamos ler o texto. Atos 14, do 1 ao 28. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios a irritarem-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali, sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que,
se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles, e como abrir a porta de fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Que Deus esteja abençoando essa leitura e que nós possamos, a partir de agora, entender o que Deus quer falar através desse texto. Sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que é um historiador que reuniu depoimentos e escreveu o evangelho que tem o seu nome. Como ele não andou com Jesus, ele fez esse trabalho. Ele não fez parte dos 12, então ele recolheu depoimentos, testemunhos e escreveu o evangelho com o seu nome, e acompanhando ele a igreja primitiva, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, e aí nós tomamos conhecimento dessa história tão maravilhosa. Bem, aqui nós vemos que Paulo foi inspirado por Deus para nos trazer diversas lições extremamente atuais e aplicáveis aos nossos dias. Vamos meditar agora aqui na palavra. No verso 1, o texto começa dizendo que em Icônio, que era uma cidade, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Isso é o Espírito Santo usando eles com ousadia, certo? Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Então ali já tinha gente movimentando uma conspiração. Aqui vai uma lição. Quando eu e você estamos no caminho certo, fazendo a obra do Senhor, certamente o inimigo de nossas almas levantará opositores para providenciar pessoas para irritar os ânimos umas das outras, para poder se levantarem contra nós. Isso não deve ser surpresa, nós já estamos sendo avisados pela palavra do Senhor. Então temos que nos preparar para enfrentar esse tipo de situação, sem ficar com mimimi, dizendo que vai querer entregar ministério, querer largar tudo e não quer mais fazer para ficar com mimimi. Então temos que tomar cuidado com isso. Estamos no caminho certo, se temos certeza que estamos no caminho certo e que Deus está nos conduzindo, então temos que saber que isso aí pode acontecer sim. Estou no verso 3 agora. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso,
fugiram para as cidades licônicas de Listra e Derbe e seus arredores. Aqui vai outra informação. Quando a coisa estiver realmente difícil para enfrentar o inimigo, por exemplo, quando o inimigo realmente estiver preparando algo que seja até para matar, não é covardia se retirar. Paulo e Barnabé não foram covardes, eles foram inspirados por Deus e entenderam, que deveriam se retirar, mas eles não se retiraram para se esconder, para desistir. Aqui o texto já nos diz, olha o verso 7, eu li o 6, quando eles souberam da conspiração, fugiram para as cidades licônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Eles não foram para baixo da coberta para ficar com mimimi, com medinho. Eles foram para essas cidades orientados pelo Senhor para continuar pregando a palavra. Verso 8 agora. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Aqui nós aprendemos que Paulo era um homem tão inspirado por Deus que Deus se revelava a ele. Deus mostrava as coisas a ele. Então, para chegarmos nesse nível de vida espiritual, temos que ter uma vida muito no altar, para Deus começar a mostrar as coisas. Quando Paulo falava, Paulo olhou para aquele homem paralítico e viu que ele tinha fé. Então, Paulo, quando viu que o homem tinha fé, Deus estava mostrando isso a ele. Então, Paulo, cheio da ousadia do Espírito Santo, mandou-lhe se colocar de pé. E Deus o honrou, e o homem ficou de pé, e o milagre aconteceu. No verso 11, a gente aprende que o povo estava com a mente toda deturpada. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Isso nos mostra a cegueira espiritual daquele povo. Tal como hoje, no século 21, quando muita gente presencia milagres feitos por Deus, tem gente que acha que é algum tipo de Deus aí desconhecido que desce em forma humana, sei lá o que eles pensam aí. Ainda hoje funciona desse jeito. E infelizmente, muitos que são servos do Senhor, que são usados pelo Senhor, acabam caindo na tentação que nós vamos ver agora nos versículos seguintes, que Paulo e Barnabé rejeitaram. Vamos lá, verso 13. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava dentro da cidade, diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Olha só, querendo oferecer sacrifício para Paulo e Barnabé. Isso não é atual? Não tem tanta gente aí adorando homens, porque homens são usados por Deus e tal? Olha o verso 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então aqui Paulo e Barnabé estavam chamando a atenção do povo para não fazer aquilo, não idolatrá-los. E Paulo continua: no passado ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos, contudo não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então isso está muito atual. E aqui vem uma lição. Paulo e Barnabé rejeitaram essa tentação de se sentirem adorados, de se sentirem o máximo porque estavam sendo usados por Deus para pregar a palavra, para anunciar o evangelho, para realizar milagres, e eles rejeitaram isso. Infelizmente, muitos hoje em dia não estão rejeitando isso, estão entrando numa de aceitar a glória para si, estão deixando subir a cabeça, estão deixando a soberba tomar conta, estão se esquecendo do que o salmista certa vez falou, pedindo ao Senhor para afastar a soberba do coração dele. Então vamos continuar, verso 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Veja você, quando viram que Paulo e Barnabé rejeitaram a glória dos homens,
alguns judeus que vieram de fora, de Antioquia, de Icônio, se meteram ali no meio do povo, deram um jeito de mudar a cabeça do povo, incitar o povo, e esse povo então começou a apedrejar Paulo. Barnabé provavelmente teve tempo de fugir. Então Paulo, que era o que estava mais ali ousado falando, foi atacado, foi apedrejado. E o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. É aí que eu quero centralizar, porque foi esse versículo específico que Deus me mostrou para dar o título. Às vezes, se fingir de morto é a melhor escolha para neutralizar o inimigo. Se Paulo tivesse levantado a cabeça para dizer, vocês não me mataram não, sabe o que ia acontecer? Os caras iam voltar e terminar o serviço, sabe? Terminar a execução, e Paulo ia ficar ali morto. Paulo, para poder continuar pregando o evangelho, ele foi obrigado a se fingir de morto. Ele teve sabedoria de Deus para se fingir de morto. Ficou quietinho, deitado. Então eles pensaram que Paulo estava morto e foram embora. Verso 20. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, o que Paulo provavelmente fez? Paulo estava quietinho, se fingindo de morto. Deve ter aberto o olho discretamente ou ficado com os ouvidos atentos, escutou os passos dos apedrejadores dele e ido embora. Aí os discípulos se aproximaram, se ajuntaram em volta. Ele certamente abriu o olho discretamente, viu que não tinha ninguém em volta, além dos discípulos. O que ele fez? Se levantou e voltou à cidade. Aí eu digo, Paulo enfrentou o inimigo, viu que o inimigo de repente derrubou ele, para ele não ser morto de uma vez por todas e não ter o ministério dele jogado por terra e encerrado prematuramente. O que ele fez? Ficou quietinho, se fingiu de morto, esperou o momento certo, se levantou. Ele ficou cheio de mimimi, foi para baixo da coberta, entregou tudo? Não, ele voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe, ou seja, continuaram fazendo a obra, mas em outro canto. Em Icônio, eles descobriram um complô para matá-los, fugiram. Em Listra, Paulo foi apedrejado. Aí partiram para Derbe. Ali, estou no verso 21 agora, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra. Voltaram para Listra, onde Paulo tinha sido apedrejado, Icônio, onde eles descobriram um complô para matá-los, e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Estou no verso 22 e tem lições atuais. Olha, Paulo, numa cidade, descobriu que iam matá-lo, fugiu, continuou pregando o evangelho para onde ele foi. Lá foi apedrejado, se fingiu de morto para escapar do inimigo. Levantou, fugiu para outra cidade, lá pregou o evangelho. Depois ele voltou na cidade que ele foi apedrejado, voltou na cidade onde ele descobriu o complô para matá-lo e continuou pregando o evangelho, não desistiu. E isso vem uma lição para nós. Nós não devemos desistir, mesmo no meio do monte de confusão, mesmo no meio do monte de tribulação. Paulo traz uma palavra de ânimo para nós. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo replica o que Jesus falou: no mundo teremos aflições, tereis aflições, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então é uma doutrina totalmente diferente do que se prega por aí, o tal do só vitória, o tal da teologia da prosperidade. Totalmente diferente do que a Bíblia ensina, o que esses caras andam pregando por aí em termos de heresia. Só vitória é uma heresia, teologia da prosperidade é outra heresia. A Bíblia ensina bem diferente, tá? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ele permite para que o nosso caráter seja forjado. Ele permite para que o nosso caráter seja aperfeiçoado. Ele só permite também aquilo que nós podemos aguentar. Paulo mesmo fala isso aos Coríntios. Deus não permite que venha nada sobre nós além do que nós podemos aguentar. Vamos continuar. Verso 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes, ali no meio do povo, ali no meio
das igrejas onde eles pregaram e o povo foi crendo e a fé foi sendo fortalecida, Paulo e Barnabé levantaram ali no meio do povo presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, outra cidade, chegaram a Panfilha, outra, e tendo pregado a palavra em Perge, outra cidade, desceram para Atália, outra cidade. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. De Antioquia eles partiram, saíram pregando essa viagem missionária, para Antioquia eles voltaram. Chegando ali, estou no verso 27, chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Então aqui nós aprendemos que do lugar onde Paulo saiu, juntamente com Barnabé, para fazer a viagem missionária, ele voltou, deu o relatório, e por todos os lugares onde ele passou, os discípulos tiveram a sua fé renovada. Mesmo no meio de tanta coisa que aconteceu, os discípulos entenderam que era necessário que aquelas coisas acontecessem para que o reino de Deus fosse pregado. Tá? Jesus não prometeu facilidade para nós quando partíssemos para pregar a palavra. Não é fácil para ninguém que serve ao Senhor botar a mão no arado para trabalhar. Não é fácil. Jesus não prometeu facilidade, mas Jesus prometeu que estaria conosco. Então, essa é a última lição que eu quero compartilhar com os irmãos para que nós possamos, então, encerrar a mensagem, porque foi só até aqui que o Senhor nos deu. Temos que prestar atenção nesse detalhe. Quando Deus nos chama, Ele capacita. Quando Deus nos chama, além de Ele capacitar, Ele dá as estratégias, Ele dá os recursos, Ele abre o caminho, Ele prepara tudo. Basta que nós venhamos a crer, basta que nós venhamos a confiar, basta que nós venhamos a colocar a nossa vida no altar e fazer a nossa parte. E eu encerro a mensagem repetindo o título. Às vezes, se fingir de morto é a melhor escolha para neutralizar o inimigo. Às vezes, se fingir de morto é a melhor escolha para neutralizar o inimigo. É aí que o inimigo se surpreende, quando ele pensa que a gente está derrotado, de repente Deus levanta a gente, porque a gente soube usar a estratégia, tá? Então que Deus esteja abençoando essa palavra e que Ele continue falando ao seu coração, como eu creio que Ele já está falando desde o momento que você abriu os olhos e acordou, e que Deus continue falando ao meu coração também. Eu quero repetir aqui o convite para você que ainda não está inscrito no canal. Entra lá no canal, procura conhecer o conteúdo, como eu falei, tem mensagens assim espetaculares que Deus tem ministrado ao meu coração. Ser cuidadoso com as palavras, adotar a oração como estilo de vida, vencer a depressão. Deus escolhe usar quem Ele quer, escolha ser conhecido pelo nome que Deus lhe deu. Tem muita coisa legal lá. Entra lá, quem é alinhado escolhe não andar com quem é desalinhado. Jesus escolhe mudar a história de quem quer ter sua história mudada. Vai lá que tem muita coisa legal para você ver. Então aí você se inscreve no canal, clica no sininho, assiste ao vídeo pelo menos 2 minutos, deixa o like, porque assim o YouTube entende que você quer permanecer inscrito no canal, quer manter o seu interesse no canal e vai ficar sempre mandando meus vídeos para você ver. Aí você me ajuda aí compartilhando os vídeos, indicando o meu canal nos seus grupos, nas suas redes sociais, e assim a palavra vai sendo espalhada pelos confins da terra. Agradeço mais uma vez a você que atendeu o convite, se inscreveu. Peço a você que continue dando o seu like nos vídeos, deixe seu comentário, também o comentário ajuda também, e procura se manter aí inscrito no canal, sempre atualizado aí. Entra lá, tem muita coisa legal para você conhecer. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, a cada um de nós. Nós venhamos a ter dias e dias felizes, abençoados, mesmo no meio de tantas tribulações. Temos visto aí, nós sabemos que é cumprimento da palavra de Deus, mas que nós estejamos com a nossa fé firmada e alicerçada no Senhor. Saibamos que é o Senhor que permite que essas coisas aconteçam, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.